Bom, boa noite a todos. Bem-vindo ao Instituto Antônio Vieira. Meu nome é Marcos Vinícius. Hoje nós vamos falar sobre a minha conversão. Como que um protestante se converte ao catolicismo. Antes da gente começar, curtem a página do Instituto, acione o sininho, deixe um comentário que nós iremos responder. Bom, vamos começar com uma oração, orar o Pai Nosso, e aí a gente começa um pouco a falar sobre a minha história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu fiz um pequeno resumo de como foi a minha conversão, mas como nós estamos entre amigos, fiquem à vontade, tá? Para poder chamar, perguntar, tentar entender tudo o que aconteceu. Eu acredito que eu estou aqui para tirar dúvidas também. Porque são universos muito diferentes. Apesar de ser o mesmo Cristo na qual se creem, o protestantismo e o catolicismo são dois universos muito diferentes. E eu nasci no meio protestante. Meus pais são protestantes. Meus pais vieram do catolicismo para o protestantismo. E eu estou fazendo o inverso. Eu estou saindo do protestantismo para o catolicismo. Como eu nasci num lar protestante, lógico que toda a minha educação cristã, ela teve uma vertente aí toda protestante. Então, a relação dos santos, a relação com as imagens, com a confissão dos pecados, a Eucaristia, essa vida católica, na vida protestante, ela é condenada. E eu, como um bom protestante, eu também condenava. Eu condenava os santos. Onde já se viu pedir intercessão aos santos? Eu condenava as imagens. Onde já se viu idolatrar imagens, né? Eu falo isso rindo porque é um pouco até cômico para mim hoje. Depois que eu entendi todo esse conceito, isso ficou cômico para mim. Como que vocês podem idolatrar imagens, idolatrar Maria? Enfim, todas essas questões católicas, eu era um bom combatente como protestante. Eu entrava em discussão no Facebook contra católicos, eu entrava em discussão no Instagram, me chamavam, me marcavam no Facebook para discutir com católicos e combater a idolatria católica, né? Enfim. Chegou um ponto que, pela graça de Cristo, ele me encontrou. Falou assim, ó, Vinícius, agora eu te achei. Eu te achei e eu vou dar um nó na tua cabeça. Por quê? Eu entendi que o cristianismo, ele não é feito, vamos pensar assim, na verdade, o cristianismo, ele é feito de muita lógica. Você precisa ter a sua mente muito bem ordenada para você entender o cristianismo. E o protestantismo, ele mescla muito o Antigo Testamento, dá muita ênfase nas profecias dos profetas, não que sejam inválidas.
Mas, no nosso tempo, as profecias dos profetas já se cumpriram, que é a profecia para a vinda do Messias. E hoje nós estamos no tempo da graça, na nova aliança, na nova lei. Estamos debaixo da lei de Cristo, não da lei mosaica. Mas, enfim, existe muita desordenança no meio protestante sobre todos os assuntos bíblicos. Se você colocar aí 5 pastores de 5 denominações diferentes e fizer uma pergunta para eles sobre qualquer tema bíblico, você terá 5 respostas diferentes. Então, a presbiteriana vai falar uma coisa, a batista vai falar outra coisa, as Assembleias de Deus, os pastores da Assembleia de Deus vão falar outra coisa, e vão falar outras coisas entre eles também. Cada um tem uma maneira de pensar, de enxergar, de interpretar a Bíblia. Se você for nas neopentecostais, né, que é as igrejas aí, a Universal, se você for lá na igreja do pastor lá do chapéu de cowboy lá, que eu não lembro o nome, o Valdomiro, você encontrará outras respostas para essa única questão. E aí, chegou um dia, e esse dia foi dia 5 de dezembro de 2021. Esse dia foi um dia muito importante para mim. Por quê? Ali começou uma ordenança no meu entendimento, na minha lógica. Foi ali que começou praticamente o meu pensamento começou a ter razão ali. Ele começou a ter sentido. E numa conversa, num café da manhã, na casa de um amigo, nós tínhamos aqui em Penápolis uma pessoa que eu tenho muita estima por ele, e a gente conversando, eu fui conversar com ele a respeito sobre criptomoedas, a influência da criptomoedas no nosso meio hoje. Só que, na verdade, a conversa nem chegou a entrar no assunto das criptomoedas. A conversa deu um nó, ela deu um nó que ela acabou indo para Apocalipse 12. Olha só, eu fui perguntar sobre criptomoedas e eu acabei lendo Apocalipse 12. E o que diz Apocalipse 12? E o que se fala em Apocalipse 12? E ali eu fui ler. Ali a gente leu na hora Apocalipse. Eu peguei o celular e abri e fui ler. Aí fala sobre, vão ver uma imagem muito poderosa de uma mulher coroada com uma coroa de 12 estrelas, com o brilho do sol, com a lua debaixo aos seus pés, e essa mulher está grávida, e essa mulher ela dá à luz a uma criança, e essa criança é levada a Deus, e essa mulher ela vai para o deserto, e o dragão começa a perseguir essa mulher. E no final do Apocalipse 12, fala o seguinte, que a besta, o dragão e a serpente perseguem essa mulher e os seus descendentes. E ali me deu um nó na cabeça. Falei, opa, calma aí. Qual é a mulher que gerou um filho e esse filho foi levado a Deus? Não foi Elias, não foi Enoque, não foi Moisés, não foi Eliseu, não foi. Ali eu entendi, eu falei, opa, João viu a Santíssima Virgem Maria, coroada com uma coroa de 12 espinhos. Mas eu não queria aceitar. Eu não queria aceitar. Por quê? Toda a minha mente estava voltada contra isso. É fato, todo protestante, ele não consegue enxergar
a santidade em Maria, a vida santa que não só ela teve, mas como Deus a santificou. Então, ali começou tudo. Nesse dia, dia 5 de dezembro de 2021. E junto a esse assunto sobre Apocalipse 12, também veio um questionamento sobre o arrebatamento. A gente tem que entender que na linha protestante existem vários pensamentos sobre isso. Não só sobre isso, vários ensinamentos sobre muitas coisas. Então, uma das primeiras coisas que os protestantes esperam, o arrebatamento da igreja. E o que é o arrebatamento da igreja? As pessoas cristãs, elas serão arrebatadas antes da grande tribulação. Vamos pensar, vou tentar resumir. Antes da grande tribulação, os cristãos protestantes, só eles serão arrebatados. Serão transformados em novos corpos e serão arrebatados. Mas assim, não quero entrar no profundo disso. Isso é o que eles pensam. Antes da vinda do anticristo, Deus vai arrebatar a igreja para que a igreja não passe pela grande tribulação. Outras coisas que eles pregam, que eles ensinam, que Maria teve filhos, que está escrito lá que Maria foi questionada pelos judeus. Olha, essa aí não é a mãe de Jesus, esses aí não são os irmãos de Jesus, Tiago, João, e mais dois que tem lá em Mateus, não me lembro. E eles usam esse artifício para dizer, não, tá vendo? Maria teve filhos. Mas se a gente for ver na Escritura, não é isso. Esses filhos aparecem na Escritura, com outras mães. E aí eu comecei a me perguntar, mas como que um filho pode ter duas mães? Ele não pode nascer e depois entrar dentro do corpo de outra mulher e nascer de novo. Isso é inviável. Então, eu comecei a entender. Eu falei assim, opa, calma aí. Se aqui está dizendo que Tiago e João eram irmãos, Tiago e Simão, não lembro, eles eram irmãos. E aí, eles têm uma outra mãe, que também faz parte da família de Maria. Então, realmente, ali eles são primos e não irmãos. E aí eu fui entender, falei, opa, calma aí. A palavra irmãos, no hebraico, é aqui. E essa palavra é utilizada para todo o contexto de parentesco. Se eu sou primo, a palavra é aqui. Se eu sou tio, é aqui. Se é avô, é aqui. Se é irmão, é aqui. Tanto é que Ló e Abraão, quando Abraão chama Ló, ele fala assim para Ló, olha, nós somos irmãos. Mas Ló era sobrinho de Abraão. Era sobrinho de Abraão, não era irmão. Entre outros tantos exemplos que temos no Antigo Testamento. Mas, enfim, o protestantismo ser adeptos à lei mosaica, fazendo nos seus cultos aí a menção a todo tempo, o estudo da lei mosaica, tem que se estudar a lei mosaica, a lei mosaica. Aí eu vejo Paulo fala o seguinte, olha, mas a lei mosaica é maldição. Outro contexto, outro motivo para que a nossa ordenança ela entre em xeque, né? A nossa lógica começa a se questionar. Se eu estou debaixo da lei de Cristo, a lei mosaica é maldição. Se Cristo é o nosso advogado, todo advogado precisa de uma lei para defender o seu cliente. E aí eu comecei a pensar, falei, bom, se eu fosse processado em algum caso, eu deveria procurar um advogado. Ou mesmo sendo inocente, se eu fosse acusado por algo. Lembramos que, diante do tribunal de Cristo, temos o nosso acusador. Se eu for acusado de algo, eu preciso procurar um advogado
para que ele me defenda. Eu não posso chegar lá e falar assim, ó, eu vou me defender, mas eu não sou advogado, mas eu preciso de um. E aí, no dia do juízo, o advogado chega lá e fala, olha, excelentíssimo, o Marcos aqui, ele não cometeu tal erro. Como não? Falou, ó, se a gente pegar a lei da Romênia, aqui na Constituição da Romênia, vai dizer o seguinte. Eu falei, não, mas calma aí. O Marcos é brasileiro, ele tem que ser julgado conforme as leis brasileiras, conforme a Constituição brasileira. Não, vamos usar a lei da Romênia. Aqui na lei da Romênia está dizendo que ele pode. Não, não pode. Tem que ser na lei brasileira, na Constituição Federal do Brasil. E assim somos nós. Se nós estamos debaixo da lei de Cristo, a lei mosaica não vale. Paulo fala, se você quer estar debaixo da lei mosaica, que você a cumpra por inteiro, que você faça tudo o que ela manda. Não fique escolhendo os pedaços para entender. Não, isso é bom, então eu vou fazer. Não, isso eu não vou fazer. Não, cumpra ela toda, não só uns pedaços. E aí é o seguinte, eles não acreditam nos intercessores, como eu já disse. Quem morreu ainda está aguardando o arrebatamento da igreja. Não esteve, essa pessoa ainda não passou pelo tribunal de Cristo. A igreja católica é a grande Babilônia. Esse é o ápice das pregações aí, que a igreja católica é a grande Babilônia. Como já dizia Lutero, que o Papa Leão XIII, Leão X, ele era o anticristo da época. Não, o Papa é o anticristo. Isso vem desde lá de trás, mas enfim, vamos continuar. Cristo não fundou igreja nenhuma. Isso são coisas da cabeça de Pedro. Pedro inventou isso, Pedro achou que era, Pedro pensou que era o precursor da igreja, o início da igreja nele. Isso é coisas da cabeça de Pedro. Cristo não criou, não inventou, não fundou igreja nenhuma. Qualquer um pode abrir a sua igreja. A igreja apostólica morreu com o último apóstolo João, porque a gente tem aí, de acordo com o protestantismo, nós temos até João, o apóstolo João, depois que ele escreve o Apocalipse e morre, a igreja acaba. Nós temos aí do ano 100 depois de Cristo até o ano de 1522, todas as pessoas cristãs foram para o inferno, porque todos eles idolatravam Maria, todos eles pediam ajuda aos santos da igreja, porque só existia a igreja católica. Existiam as grandes heresias que veio nesse decorrer dos tempos, mas todas elas combatidas pela igreja católica. Mas não, todo mundo foi para o inferno, Cristo dormiu lá no céu, falou assim, olha, a crucificação foi muito pesada, foi muito difícil, vou tirar um cochilo de 5 minutos e passou 1.500 anos, e aí ele acorda e fala, nossa, eu preciso de uma pessoa lá na terra para levantar a minha igreja, mas eu não vou falar nada para ele. Eu não vou comentar nada com ele, mas ele vai ter um lapso lá e ele vai entender algumas coisas e vai reestruturar a igreja. Vai reformar a igreja. Só que aí ele não reforma nada, ele pega e constrói uma nova. Porque eu entendo o seguinte, se a minha casa, a parede aqui, trinca de ponta a ponta, a reforma é consertar esse trinco. Não é comprar um terreno novo e construir uma casa nova. Isso não é reforma, isso é construção, isso é criação de algo. Reforma é você arrumar aquilo que está estragado. Se o meu carro, alguém bate na porta do meu carro, na lataria, eu preciso levar ele para reforma, para arrumarem essa lataria. Não pegar se eu pego um outro carro, eu tô com um carro novo. Aquele ali eu já descartei, acabou. Então, quando a gente pensa em reforma, não é reforma. É criação de algo novo. Lutero criou algo novo.
E os protestantes, eles acreditam que a igreja renasceu com Lutero. A igreja renasceu com Lutero. Então, assim, diante desses fatos, eu comecei a investigar o primeiro dos fatos, que é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E eu fiz um comentário que ele foi como uma espada de dois gumes, bem no meio do meu peito, que era Apocalipse 12. Aquilo ali entrou dentro do meu peito e me arrebentou. Porque eu não conseguia mais entender que aquela mulher não era Maria. Os protestantes dizem que Apocalipse 12 fala da igreja. Mas eu comecei a me perguntar, falei assim, bom, vamos pensar o seguinte, se é a igreja, se a mulher é a igreja, como é que a igreja deu a luz a Cristo? Cristo não veio antes da igreja? É a mesma coisa eu pensar o seguinte, olha, como que eu dei a luz à minha mãe? Eu não posso dar a luz à minha mãe, é a minha mãe que me dá a luz. A minha mãe não vem depois de mim, eu que venho depois dela. Como que a igreja, então, vem antes de Cristo? Não pode, porque isso vai contra as palavras do próprio Cristo. Pedro, tu és pedra. Cristo está falando o seguinte, ó, 2 mais 2 é igual a 4. Então, Pedro é igual pedra. Pedro, tu és pedra. Aí Cristo olha para os apóstolos e fala, ó, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pronome possessivo de posse. Minha igreja. Ele não falou assim também, olha, Pedro, tu és pedra. E aqueles ali são os pedregulhos. E sobre vocês edificarei as minhas igrejas. Não faz sentido. E aí, uma coisa veio puxando outra coisa. Uma questão veio puxando outra questão. E aí, o seguinte, foi quando eu comecei a procurar, historicamente, quando foi que surgiu a história do arrebatamento. E aí eu tive uma grande surpresa. A história do arrebatamento surgiu em 1830. Olha, não existia arrebatamento até 1830. A história do arrebatamento surgiu em 1830 por John Nelson Darby e Margaret MacDonald. O John Darby, né, como todo mundo chama, o John Darby, ele era um pastor na Inglaterra, pastor inglês, e ele era pastor da Margaret MacDonald. E a Margaret MacDonald, ela teve um sonho, uma revelação. Nesse sonho, ela viu o seguinte, olha só o que ela viu. Ela viu uma multidão de pessoas, todas de branco, e ela viu um ser iluminado no céu, e só. Ela viu um homem no céu, todo de branco, iluminado, e uma multidão embaixo, todo mundo de branco. E quando ela foi falar isso para o John Darby, ele falou o seguinte, olha, eu já estou estudando sobre isso. Isso é a prova do arrebatamento. Isso é o arrebatamento da igreja. Você viu o arrebatamento? Ela não viu ninguém sendo arrebatado, mudando de lugar para outro lugar. Ela não viu ninguém subir ao céu. Ela não viu um outro mundo. As pessoas saírem de um mundo e ir para outro mundo. Não. Ela só viu uma multidão de pessoas, todo mundo de branco, e um homem iluminado sobre essas pessoas, também de branco.
E ele chamou isso de arrebatamento da igreja. E aí o que ele faz? Ele olha para isso e ele escreve uma Bíblia. Ele escreve uma Bíblia falando a Bíblia de John Darby sobre a revelação do arrebatamento. E aí é onde ele pega os textos de Paulo e fala, olha, seremos transformados. Transformados, meu Deus. Arrebatamento é uma coisa, transformação é outra. É que nós encontraremos Cristo no céu. Encontrar Cristo nas alturas não é arrebatamento. E ele começa a fazer várias anotações nessa Bíblia dele sobre essa questão. E ele começa a difundir isso por toda a Europa. Quando ele entende que já falou sobre tudo, para praticamente todas as denominações protestantes da Europa sobre essa revelação, ele não fica quieto, ele vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele encontra Scofield, pastor Scofield. O Scofield, ele era professor de Harvard, e ele era também diretor do New York Times. Enfim, e ele dá espaço para o John Darby, dentro do jornal do New York Times, escrever sobre esses temas, sobre o arrebatamento, que vai vir antes da grande tribulação, que a igreja não precisa ficar preocupada, que Cristo vai nos levar e não vai permitir que nós passamos por estas coisas. E o Scofield, ele era também pastor presbiteriano. Não, ele era pastor Puxa vida, não coloquei aqui, mas ele era pastor também. Não sei se agora ele era da Batista, enfim. Mas é o seguinte, o Scofield também, ele escreve uma Bíblia. E ele chama como a Bíblia do Arrebatamento. E ele começa a vender essa Bíblia também por todos os Estados Unidos. Já não bastava o John Darby ter feito isso na Europa, o Scofield vai e aprimora nos Estados Unidos esse negócio. E eles começam a difundir isso pelos Estados Unidos. E aí o que vai acontecer? Moody, que era pastor presidente da Igreja Presbiteriana em 1914, e foi também um dos contemporâneos de Charles Spurgeon no século XIX, ele chama o Scofield para trabalhar junto com ele na Igreja Presbiteriana. E ali eles começam, na Igreja Presbiteriana, a difundir esses temas. Foi onde surgiu praticamente aí esse tema do arrebatamento da igreja. Isso é o princípio da ideia do arrebatamento da igreja. O que aconteceu com John Darby e Scofield? Scofield, ele sai depois da Igreja Presbiteriana, ele se afunda na bebida, ele se torna um dependente, um viciado em álcool, ao ponto dele se tornar mendigo nos Estados Unidos. A vida dele é toda arruinada, ele simplesmente perdeu tudo que ele conquistou. Esse é o fim do Scofield. Tem um pastor que no final da vida dele ajuda ele, que eu não me lembro o nome, que dá respaldo para ele, pelo menos um respaldo mais humano, e aí ele depois vem a falecer. Com tudo isso, depois que eu entendi, eu falei assim, opa, calma aí. O princípio do arrebatamento não veio da igreja. Porque Paulo não fala sobre isso. Paulo fala sobre transformação. Cristo transformou água em vinho no mesmo local. Transformação. Seremos transformados. Transformados não é arrebatado. Arrebatado é você sair de um lugar
e aparecer em outro lugar, que foi o que aconteceu com Estevão, São Estevão, ou é o Filipe, acho que é São Estevão, que foi o que aconteceu com ele. Ele estava lá batizando o soldado lá, na hora que ele levantou o cara da água, ele foi arrebatado para outro lugar, e apareceu em outro lugar. Isso é arrebatamento. Mas vamos lá. Depois que eu entendi tudo isso, eu comecei a fazer algumas perguntas. Quem chamou? Foi Felipe. Felipe. Eu comecei a me fazer algumas perguntas. Por que que no capítulo 9 de Apocalipse, depois da quinta trombeta, o anjo revela a João para que o grande gafanhoto, para que ele não toque nas pessoas que têm o selo de Deus? Essas pessoas possuem o selo de Deus e estão na terra? Como assim? É certo dizer que Deus escolheu os piores para arrebatar e deixou os que possuem o selo para combaterem o anticristo? A gente está falando do quinto selo. Quando eu fiz essa pergunta para alguns pastores aqui em Penápolis, a melhor resposta que eu encontrei foi: olha, o livro de Apocalipse é um livro muito difícil de se entender. É melhor a gente não entrar nesses detalhes. É algo que a gente não pode aí compreender. E aí teve um pastor que eu falei o seguinte, eu falei: pastor, mas o livro de Apocalipse não significa revelação? Revelação não é ocultação. Revelação é aquilo que nos foi dado. Não é para ficar ocultado, é para ser revelado. Se fosse para ser ocultado, João teria guardado para si, enterrado. Mas não. Ele nos revelou, Cristo revelou o fim através de João. Então vamos lá, se no quinto selo, não estamos falando do primeiro, nós estamos falando do quinto selo. Depois do quinto selo, Deus protege os seus filhos aqui na terra em meio a grande tormenta. Aí eu falei: opa, calma aí, a igreja está na terra. Aí eu comecei a me perguntar, por que que a besta ela vai guerrear contra os santos? Mas os santos não foram arrebatados? Quando eu falei isso para um pastor, ele falou assim: olha, vamos mudar de assunto. Eu acho que não, eu preciso estudar melhor isso aí para te responder. Aí eu perguntei para ele assim, ó, por que que no capítulo 19 fala que no final da grande tribulação Cristo estará pronto para as bodas do Cordeiro? Final da tribulação. O arrebatamento, a ideia do arrebatamento é o seguinte, ó, a igreja vai ser arrebatada para as bodas do Cordeiro. Olha as ideias. A igreja será arrebatada para as bodas do Cordeiro. São duas bodas do Cordeiro que a gente tem. A gente vai ter uma bodas do Cordeiro no arrebatamento e uma bodas do Cordeiro depois. No capítulo 5 de Apocalipse, João vê 4 seres vivos e os líderes. Ele vê também ali todas as criaturas que há no céu, na terra e no mar. E todas as criaturas do universo. Todos cantam ao Cordeiro. Cadê a igreja arrebatada? Nesse versículo, nesse capítulo. Cadê a igreja? A gente tem, ó, todas as criaturas que há no céu. Alguém aqui voa? Eu não voo, eu não tenho asa para voar. Eu não tô, eu tô na terra. Todas as criaturas que há no céu, na terra e no mar. Alguém aqui nada, alguém vive debaixo do oceano? Alguém tem guelras aí para poder respirar debaixo da água? Criaturas. E aí ele continua. Todas as criaturas do universo, todos cantam ao Cordeiro. Alguém vive na Via Láctea aqui, perto do Sol? Alguém está em Marte? Tem alguém aqui em Marte?
fazendo live com a gente aqui, Gal? Tem Wi-Fi em Saturno, Plutão, pra gente estar... Não tem. Aí eu perguntei para um outro pastor, cadê a igreja? Cadê a igreja arrebatada? Ah, é que esse versículo a gente tem que entender que ainda não aconteceu. Pum. Quando ele falou isso para mim, eu fiquei maluco. Eu falei, então calma aí. Cristo está na porta do céu, nas portas das mansões celestiais lá no céu. Não entrou ainda, não entrou, tá fechado. E ele está esperando a igreja ser arrebatada para poder adentrar o céu. É isso? Ele, não é bem assim. Não, calma aí. A gente tem que entender o negócio. Estou te perguntando numa boa, eu não quero discussão, eu quero entendimento. Cristo está no portão celestial lá, esperando, sentado num banquinho, coçando a sua barba, passando a mão nos seus cabelos e aguardando. Olha, vamos aguardar a igreja chegar. Eu morri na cruz, eu ressuscitei, mas eu não posso entrar no céu, eu não tenho direito. Eu sou o cordeiro, mas eu não posso entrar no céu, eu tenho que esperar a igreja vir. Aí ele falou assim para mim, olha, é melhor a gente não conversar sobre isso, eu não vou conseguir te responder. Eu falei, mas, gente... Você perguntava só para pastor? Só para pastor, vou perguntar para quem? Eu fui atrás de quem? Isso porque você sabe que tem os teólogos, né? Você não fez teologia? Fiz teologia. E aí você não perguntou para os teólogos também? Todos os pastores que eu perguntei são teólogos. Eu não fui atrás de pastor qualquer. Nem todos são teólogos. Mas os que você perguntou... Todos são teólogos. Aí você está querendo todos dizer. São teólogos. Fica tranquila. Todos são teólogos. Mas não quer dizer nada também, né? Que a gente não sabe sei. que... Eu acreditava que eles poderiam me dar a resposta. Porque eu estava na igreja protestante, eu acreditava nos ensinamentos protestantes. Eu ia buscar respostas aonde? Mestre da palavra, né? As pessoas certas. Mas aí é o seguinte, protestantismo se a gente for pensar, então vamos pensar aí assim, tudo bem. Porque então vamos realmente, pensar assim, protestante é triste, mas é uma realidade. É muita ignorância, na maioria Não, mas vamos dos pensar casos. assim, vamos pensar assim. Você tem várias igrejas protestantes aí em Rio Preto, certo? E você conhece vários pastores de várias igrejas, e você tem vários amigos em várias igrejas, certo? Aí você tem uma dúvida, você chega para o seu amigo e fala assim, cara, eu tenho uma dúvida nisso. Eu perguntei para o meu pastor, e ele não conseguiu me responder. Você não pergunta para o seu pastor, para mim? Vai lá, pergunta para ele, para mim. Aí você vai lá e fala, pastor, olha, eu tenho um amigo que ele está com uma dúvida nesse versículo e nesse capítulo aqui, nesse capítulo e nesse versículo. Ele me fez essas perguntas. O senhor sabe me responder? Aí ele vai olhar para aquilo e vai assim, olha, então, eu preciso de um tempo para responder. Quando eu ouvia um pastor dizendo assim, olha, ele pediu um tempo para responder você. Falei, opa, esse aí agora vai me dar a resposta. Porque se o cara me pediu um tempo, é porque ele sabe aonde procurar. Eu não sei, mas ele sabe. Aí passou um tempo. Aí eu perguntava para essa pessoa de novo, olha, e você tem resposta? Ele já te respondeu? Vou falar com ele. Aí ia lá e mandava a mensagem, pastor, você conseguiu responder aquelas questões que eu te fiz, tal? A resposta era sempre a mesma, olha, é um tema muito difícil, se a gente for entrar nesse tema, a gente não vai conseguir, não é, o Apocalipse é um livro muito difícil para se entender. Mestres evangelistas, e eu procuro os mestres, né? O meu pastor, ele não é teólogo, o meu pastor, né? Aí, só que também, semana passada foi um teólogo, mestre em teologia, que pregava em Gideões, e que ia, nossa, acontecer
Aí a pessoa começou a pregar, eu falei, ai, que tristeza. Então, às vezes, nem sempre esses títulos garantem alguma coisa, mas um estudo Não, profundo. se a gente pensar assim, nem sempre títulos garantem alguma coisa, por que eu estou na igreja protestante, então? Não, mas é isso que eu estou te falando, nem sempre esses Não, títulos calma, é garantem porque alguma assim, ó, coisa. Mas um a mestre... lógica era essa, Não, a ordenança é eu essa. Calma acho aí, se eu assim... estou aqui e esse O cara não único erro consegue dos me responder, protestantes em por que eu relação estou ao aqui? catolicismo é que os católicos eles são bem preparados, né? Os padres, Aí o seguinte, né? não, mas eu não Mas fui os atrás de padre. pastores Eu não não fui têm essa atrás de preparação padre. da Não, é cultura por protestante. isso que a Pessoal, lógica, por isso que mas a ó, ideia é essa. É, Não, se eu fui atrás de pessoas que eu confiava no intelecto deles, no conhecimento bíblico e teológico deles, se eu estava, se eu passei a vida debaixo dos ensinamentos deles, por que eu não vou perguntar as coisas para eles? É a mesma coisa, vamos supor, eu estou na escola, meu professor está dando aula de português, eu estou com uma dúvida de português, eu vou perguntar para o professor de física? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que perguntar para o professor de português. Eu estou na aula de português. Agora, se eu estou na aula de química e eu tenho uma dúvida sobre química, eu vou perguntar para o professor de história? Não não, faz Marcos, eu estou falando sentido. assim que em relação Calma. Eu estou falando assim, os ó. Se a gente pastores, a pensar, se a maioria é gente assim mesmo. pensar, Só que não quer dizer que não existe o conhecimento dentro da igreja eu não protestante. estou dizendo que não Tem existe o sim, tem conhecimento. Eu conhecimento estou dizendo o profundo dentro da igreja seguinte: protestante. A não maioria é isso houve, mesmo. não houve entendimento. Não houve Não, respostas. é isso Independente. Se que eu estou você pode falando. pegar o teu pastor, eu te passo todas essas perguntas. Pergunta para ele. Ele não é teólogo, meu pastor, ele Mas não é não teólogo. interessa. Então, por que ele é Ele pastor? não tem justamente porque ele foi consagrado a pastorear, né? Aí que E aí tá. vai do Você pastor pega uma buscar o criança. conhecimento. Vamos pensar assim, ó. Você pega um. Marcos, Oi. só um instante. O Marcos, deixa o Marcos continuar a exposição dele, senão não vai dar o horário e não vai sair do. Hoje é Vai quase chegar 10 horas. nos Não, finalmente. tô terminando. Depois, no final, a gente abre para pergunta. A gente retoma o E aí tempo. o seguinte, depois que eu não obtive essas respostas, porque tudo ficou confuso, e eu tenho todas as respostas. Eu tenho salvo tudo o que me foi falado. Eu tenho guardado, eu não peguei esses questionamentos e deixei de lado. Eu guardei comigo, eu fiz um material disso. Está salvo. Por quê? Eu queria as respostas para comparar as respostas. Então, eu queria mais respostas para comparar com essas respostas. E aí foi que eu entendi. Eu falei, cara, como eu perguntei, como eu tenho muitos amigos protestantes, eu fiz as mesmas perguntas para todos eles e pedi para que todos eles fizessem a mesma pergunta para todos os seus pastores. E eu obtive inúmeras respostas. Nenhuma era compatível com a outra. E nenhuma dessas respostas também, se você juntasse tudo, daria algo coerente. Ficava vago as respostas. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns livros protestantes. Falei, não, eu vou atrás, então, de quem escreveu livros. Porque quem escreveu livros tem um conhecimento mais dotado. E eu tenho todos os livros aqui que eu li para buscar as respostas. E o que aconteceu foi que as respostas dos livros eram respostas vagas. Pode ser que, é possível que, não podemos dizer que. Falei, mas calma aí, o cara escreve um livro, o cara é pastor, teólogo, PhD não sei da onde, doutor não sei o quê. E aí ele me escreve um livro onde ele fala, pode ser que, é possível que,
e ele não dá uma exatidão naquilo que ele está falando, aí eu entrei em xeque. Eu tive uma conversa com os meus pais, e não chegamos em acordo nenhum, porque eu não consegui expor todos os meus questionamentos e tudo aquilo que eu encontrei que poderia ser e não consegui falar. E chegou um ponto que eu falei para mim mesmo, assim, olha, eu não quero discutir mais religião com ninguém. Eu vou encontrar as respostas. Eu vou atrás das respostas. Eu vou entender quem é a mulher do capítulo 12. Eu vou entender sobre o arrebatamento, se ele é ou não verdadeiro. Eu vou conseguir entender quem onde é o fim, as bodas do Cordeiro. Eu vou entender isso. E eu fui buscar a verdade. Mas, assim, antes, uma mente muito confusa, muito difícil, perturbada com os pensamentos, eu comecei a ter uma mente mais, como posso dizer, mais tranquila. As questões começaram a colocar em ordem a minha mente. E nesse meio período, nesse tempo de turbulação e calmaria, eu tive uma experiência muito forte no meio mais conturbado de tudo isso que eu falei. Porque quanto mais eu perguntava, menos resposta eu tinha, mais a minha fé, mais o meu conhecimento era colocado em xeque, em questão ali. Porque quando eu perguntava algo e aqueles que davam um alimento para mim não podiam mais dar este alimento, eu comecei a ficar muito angustiado, eu comecei a ficar abalado, eu comecei a entrar em desespero, eu chorava dentro de casa, eu começava a ler, eu falava assim, não é possível, como que a informação, como que as coisas surgem de uma forma a enganar a gente, e como que ninguém consegue me responder, onde já se viu, uma alma penada não pode me responder, gente. Um ser que se diz o doutor da lei, ele não consegue me responder simples perguntas. E eu comecei a ficar angustiado, comecei a ficar triste. Eu chorava em casa pelos cantos. Eu já não sabia se eu cria mais, se eu não cria, onde já se viu. Será que realmente era só a Igreja Católica que eu vou ter que encontrar as respostas? A minha mente virou uma turbulação, virou um tormento. E virando o ano de 2021 para 2022, no dia 1º de janeiro de 2022, dia 1º de janeiro de 2022, eu levantei de manhã, eu fui, me arrumei, sentei na minha mesa, fui tentar estudar alguma coisa. Eu estava muito abatido aquele dia, muito angustiado, porque era começo de ano. Eu já, como eu posso dizer, a gente estava passando por um momento complicado também financeiramente, eu e a Carol, e eu já não sabia mais para onde ir na minha vida.
E aí, nesse dia, eu fui almoçar na minha sogra. Eu almocei muito pouco aquele dia. Eu não estava com muita fome. A mente não deixava a gente fazer nada. Eu terminei de almoçar e não queria falar com ninguém, não queria conversar com ninguém. Eu fui deitar. Eu deitei e dormi. E quando eu dormi, eu tive um sonho nesse dia. E eu estava sentado um lugar bonito, arborizado, e tinha um banco de praça. Sabe esses bancos de gesso, de concreto? Um banco cinza só tinha esse banco. E eu estava sentado nesse banco. E eu sentado nesse banco, eu chorava muito. Angustiado, angustiado. Eu chorava, que parecia que meu coração ia sair pela boca. E eu gritava de dor, sem ter machucado nenhum no corpo. E eu chorava de soluçar. Era algo assim que... Era como se a minha alma estivesse gritando por socorro. E eu chorava tanto, eu chorava tanto. E aí, de repente, veio uma mulher do meu lado. Apareceu uma mulher do meu lado. Com um manto azul, bem escuro, um manto azul escuro. E ela sentou do meu lado. E eu não vi que ela sentou. Eu vi ela, mas eu não vi que ela sentou. E na hora que ela sentou, ela passou a mão sobre a minha cabeça aqui por trás, como se fosse cuidar, sabe? Fazer um carinho na cabeça. Mas ela pegou a minha cabeça assim, deitou a minha cabeça no colo dela. E ela começava a passar a mão na minha cabeça assim, e falava assim: ô Marcos, calma. Fica calmo. Não precisa chorar. As coisas vão se acalmar. Mas fica calmo. E quando ela começou a falar isso, eu olhei por cima assim, ó. E eu vi uma beleza nela tremenda. Eu vi uma calma nela que eu não consigo explicar até hoje. Eu vi sabe, um amor, mas assim, tão tremendo, que eu confiei nela. E eu comecei a me acalmar. Eu comecei a me acalmar. E ela, calma, não precisa chorar. Ela não era minha mãe, ela não era minha avó, ela não era ninguém que eu conheço, que eu conheci. Não faz parte dos meus parentescos. Eu era uma mulher única, única. E um manto que vinha da cabeça e descia até onde ela sentava, ali até o banco, um manto azul escuro. E aí, ela com uma fita na barriga, e ela falava assim para mim: calma, fica calmo. Você tá desesperado porque acalma-te, fica calmo. E ela ia passando a mão, ia passando a mão. Eu parei de chorar. Quando eu parei de chorar, eu dei mais uma olhada por cima, assim, ó. E aí a minha esposa me puxou o dedão do pé e falou: amor, acorda, vambora. E eu pulei assim, e eu acordei, eu falei assim: vambora, vamos pra casa, vamos pra casa. Vamos pra casa agora. Ela: nossa, o que foi? Não, vambora, pega as coisas, vambora. Não quero falar com ninguém, vambora. Cheguei em casa,
Era como se um furacão tivesse passado por mim. Dentro de mim, assim, um furacão. E parece que levou tudo embora. Só. Falei, vambora, vamos pra casa. Aí eu cheguei em casa, não falei nada para ela naquele momento. Fui colocar o meu pensamento em ordem, sentei lá no meu escritório, sentei na minha cadeira e comecei a pensar naquilo. Comecei a pensar. E aí eu comecei a me perguntar, quem é esta mulher que apareceu para mim? Quem era ela? Não era minha mãe, não era minha avó, não era minha tia, não era ninguém. Não eram minhas professoras. Porque, assim, eu tenho uma memória de face, de reconhecimento das pessoas, que eu sei quem são as pessoas. Eu lembro quem são as pessoas. E eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, quem que é essa mulher? Eu falei assim, não é ninguém que eu conheço. Essa mulher não é ninguém que eu conheço. E comecei a pensar no sonho. Eu falei, mulher com manto azul, com uma fita na barriga. E aí a luz veio assim, ó. É Maria. Eu entendi ali, eu falei assim, é Maria. É Maria. Ela veio até mim. Só pode ser ela. Porque todo aquele desespero, aquela angústia, aquela vontade de ficar, sabe, de não fazer nada, de não falar com ninguém, de só querer chorar, aquilo sumiu. Foi como alguém tirou assim, ó, com uma luva, assim, ó. E aí eu decidi. A partir daquele momento, eu entendi a mensagem. Eu fui lá em Apocalipse 12 de novo. E eu li de novo. E eu falei para mim mesmo, é Maria. Coroada, com uma coroa, com 12 estrelas, com a lua debaixo aos seus pés, com o brilho do sol. E aí eu decidi, a partir daquele dia, nunca mais falar de religião com mais ninguém. Não falar de, vamos pensar assim, para obter respostas, mas falar em acusar a religião ou não. Quando isso aconteceu, eu estava numa luta muito grande familiar, aonde a acusação sobre a Igreja Católica foi terrível. Foi terrível. E eu não estava preparado para aquele debate. Eu não estava preparado para aquela situação. Eu não estava preparado para defender a minha fé. Porque uma coisa é você defender a sua fé. Outra coisa é você ir com a manada. A manada está indo para lá, eu vou para lá porque a manada está indo para lá. Outra coisa é você defender a sua fé. Uma coisa é você fazer como os apóstolos, como os discípulos. Olha, vocês não querem ser pescadores de homens? Vem e siga-me. Outra coisa é o jovem rico. Mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, amarás o próximo como a ti mesmo. Vai e vende tudo o que tens e me segue. Não, é melhor não. Não, vamos. Ó, eu sei que o senhor é mestre, eu sei que o senhor fala coisas muito boas, mas eu vou pensar nesse negócio aí de vender as coisas aí. Depois na conversa. Depois eu penso se eu volto ou não. Outra coisa são os discípulos. Ó, abandona tudo que vocês têm aí, vem e me segue.
eu vou te fazer pescadores de homens. E aí foi quando eu comprei o meu primeiro livro católico, que foi esse livro aqui. Foi o meu primeiro livro católico sobre os padres apostólicos, os sucessores dos apóstolos. Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, Barnabé e a Didaquê. E eu comecei a ler esse livro. Fazendo anotações, fazendo marcações. E aí eu fui entender o que a igreja apostólica e os sucessores da igreja pregavam. E eu não vi nada de arrebatamento. Eu não vi nada sobre que a intercessão dos santos não existem. Eu não vi nada sobre que Maria teve mais filhos. Falei, opa, calma aí. Mas a Igreja Católica não era a igreja das heresias? Não, teve o concílio lá, no ano 360, mas não mudou nada. Porque o que eles ensinam, o que eles ensinaram, é o mesmo que se ensina hoje. E aí eu peguei e fui comprar, e comprei esse livro aqui. O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Porque eu precisava entender agora sobre a Eucaristia. O corpo, o sangue de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Eu precisava entender isso. Eu precisava entender também sobre o Apocalipse. Por que as nossas orações passam pelos anciãos antes de chegar ao Cordeiro? Por que eles escolhem as nossas orações? É como se fosse um grande jardim cheio de árvores frutíferas e eles vão lá e colhem essas frutas e enchem o cesto com as frutas e levam ao dono da vinha. Eu precisava entender isso. Por que as nossas orações precisam passar por alguém e eles colhem as nossas orações em taças de ouro e levam até o Cordeiro, e levam até Cristo? Mas as nossas orações não vão direto a Cristo? Eu precisava entender sobre confissão, sobre o sacramento da confissão. Não era só orar a Cristo que você está perdoado? Eu não achei isso nos evangelhos, eu não achei isso nas cartas dos apóstolos. Cristo deixou forma. Cristo, ele deixou nitidamente forma para a gente entender como que funciona a remissão dos pecados, o que é a Eucaristia e por que sobre a sucessão apostólica, sobre Pedro ser o primeiro papa da igreja. Eu precisava entender todas essas coisas. E quanto eu mais lia, e quanto eu mais buscava conhecimento, quanto eu mais me aprofundava, mais apaixonante era a Igreja Católica. Mais apaixonante era. Só que eu ainda não tinha ido em nenhuma missa. Eu não sabia o que era missa. Por quê? A minha esposa, ela não
estava entendendo tudo isso. E eu, de uma forma mais bruta, eu estava... eu já compreendi essas coisas, mas ela ainda não. Aí eu estava um dia em casa, estava falando em pensamento. Nossa, eu tô numa sede para ir na missa, para conhecer a missa, porque eu não conhecia. Eu não conhecia o que era a missa, como funcionava a missa. Eu sabia que existia, que está lá, mas eu não sabia como era. Aí eu estava lá pensando, eu não falei um A aquele momento, eu estava pensando, lendo o Banquete do Cordeiro e pensando, falei assim, nossa, eu gostaria tanto de ir numa missa para entender isso. Aí, do nada, a minha esposa chega, sobe lá no meu quarto, no escritório, e aí ela senta no fundo do escritório, como se ela tivesse sentada aqui atrás de mim. Aí ela senta assim e fala, amor, a gente podia ir na missa, né? Aí eu, vamos, eu quero. Ah, vamos lá, vamos conhecer a missa, vamos ver como que é. Eu falei, vamos. E aí isso era um sábado, aí no domingo a gente foi na missa. A gente foi numa missa numa igreja que tinha perto de casa. E por incrível que pareça, aquele dia, o padre, ele realizou a missa da mesma forma que o Scott Hahn fala no Banquete do Cordeiro. Aquele dia, eu entendi a missa por inteira. E eu me acabava aquele dia. Eu falei assim, é o céu na terra. É o céu na terra. É o céu na terra, não pode ser. Todo o Apocalipse está ali. Está tudo ali. Está tudo. E aí eu entendi a missa e comecei o meu processo de conversão. Teve um momento que eu tive um deslize, pensei em não seguir, mas aí um amigo meu falou assim para mim uma vez, falou, cara, você não pode parar, você descobriu a verdade, você tem que ser corajoso e seguir em frente, você não pode parar. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E eu não parei. Eu dei uma fraquejada, mas eu não parei. Eu falei, é isso. Vamos continuar. Vamos aprender mais. Vamos conhecer mais. E aí eu comecei a comprar mais livros. E um livro que me ajudou bastante, e que está me ajudando bastante, é a Catena. É a Catena Áurea. Foi logo a segunda, assim, um dos primeiros livros que eu comprei para começar a estudar, para começar a entender o que a igreja pregava no princípio, o entendimento, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Beda. Eu comecei a ler o que eles escreveram, o que eles ensinaram. E isso foi me preenchendo de uma fé tão grande, tão profunda, que teve um dia que eu levantei da cadeira, mandei mensagem para o padre e falei para ele, eu quero ser católico. Eu quero ser católico agora. Aí ele, não, porque a gente tem que ver a questão da sua esposa, que ela também tem que vir. Não, mas eu quero. Não, porque aí a gente tem algumas normas que a gente precisa seguir dentro da igreja e a gente tem que conversar com ela também. E eu falei, não, tá bom, eu vou ser católico.
eu já sou católico. Muito em breve eu vou trazer ela também. Eu vou ensinar ela. Eu vou mostrar para ela. E se ela não entender, eu fui um péssimo professor. Eu fui um péssimo professor. Eu não entendi nada se ela não entender. Aí quem não entendeu sou eu. E aí eu comecei a... Tudo que eu estudava, tudo que eu adquiria de conhecimento, eu comecei a transmitir para ela, que é o que o padre Paulo Ricardo fala, né? É entender e transmitir, não entender, interpretar e transmitir, mas entender e transmitir, que era o que Paulo também fazia. Eu recebi o que vos transmiti. Eu não recebi e interpretei e pensei sobre e transmiti. Não, eu recebi e transmiti. E eu comecei a fazer isso com ela. Tudo que eu recebia, eu ia lá e transmitia para ela. Olha, você já leu João, capítulo 20, amor? Olha aqui, ó. Cristo fala sobre o perdão dos pecados, ó. Cristo fala para os apóstolos aqui, ó. O que perdoares, os pecados que perdoares serão perdoados, o que reterdes serão retidos. Olha, Cristo deu para os apóstolos a chave do perdão e de perdoar e não perdoar. Cristo implantou na terra o perdão. Não é com ele perdoa, mas a gente tem que ter a forma como receber o perdão. Olha, amor, aí estudei sobre a Eucaristia também, dando pegando Êxodos 12, né, sobre a Páscoa, e depois mostrando para ela sobre a nova aliança, e as coisas foram se encaixando, e o ápice de tudo foi quando a gente estava na igreja, e aí ocorreu umas mensagens lá na igreja que ela sabia já a verdade, aquilo conflitou com ela. A gente ainda não estava indo na igreja católica, né? A gente foi aquela vez e não foi mais. E aquilo conflitou com o pensamento dela, que ela chegou para mim e falou assim, olha, não dá mais. Eu não consigo mais. Eu sei que está errado. Eu não posso ficar no lugar que eu não aceito mais essa verdade que eles ensinam, porque não é verdade. Está errado. E ali eu vi que a palavra é como realmente uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma do homem. E a alma fala para ele, não é verdade. Isso aí não é verdade. Não é o que está escrito. Não é o que Cristo escreveu. O que ele falou não é. Está contra a palavra dele. Você não pode ser contra aquilo que ele ensinou. E isso foi tão gritante nela que ela chegou para mim e falou assim, olha, eu sou católica. Nesse tempo também ela leu esse livro aqui, Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. E aí ela chegou para mim e falou, eu sou católico, você é católico, a gente tem que ir para a igreja católica. E aí a gente procurou o padre, ele fez o nosso processo para entrar, sermos católicos, e nesse mês de fevereiro a gente fez a nossa primeira comunhão, eu e ela. Essa é um pequeno resumo, esse é um pequeno resumo da minha história de conversão do protestantismo para o catolicismo. Buscar a verdade, conhecer a verdade, te faz um homem que defenda a sua fé. E, primeiro, defenda Cristo. Porque foi o próprio Cristo que nos disse, aquele que não me defender perante os homens, eu não defenderei diante do meu Pai. E
falar sobre isso hoje é muito gratificante. É muito, eu não consigo nem encontrar a palavra, mas é algo que enche a minha alma de alegria, em poder dizer, eu e minha família, nós servimos ao Senhor na igreja que ele fundou, Católica Apostólica Romana. Somos católicos. E é isso aí, gente.